Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e nessa videoaula nós vamos aprender como gerar e imprimir orçamentos analíticos, composições de preço unitário, relatórios auxiliares, resumos e ainda o cronograma físico-financeiro. Tá bem? Nós vamos começar aqui pelos orçamentos analíticos. Basta executar o comando orçamentos analíticos e eu tenho diversos modelos de impressão. Basta selecionar aquele que se adequa à minha necessidade. O que a gente mais costuma utilizar é o modelo de relatório número 46. Tá certo? Que vem aquelas informações de item, descrição, idade, quantidade, preço unitário e preço total. Então, basta selecionar aqui qual subprojeto que eu desejo imprimir, qual obra que eu desejo imprimir, e aqui nós temos a opção de imprimir com preço de custo, preço de venda e sem preço. Vamos utilizar aqui o preço de venda, que é o preço com BDI. Logo abaixo nós temos aqui algumas opções de impressão. Posso imprimir o total de itens e subitens por extenso, posso imprimir o total geral por extenso, posso imprimir modelo paisagem. E aqui embaixo eu ainda posso colocar uma nomenclatura especial para as composições que eu criei. Por exemplo, eu posso colocar aqui própria para as minhas composições. Tá certo? Basta executar o comando visualizar e eu tenho aqui todo o meu orçamento pronto para ser impresso. Tá bem? Olha só, vou utilizar aqui no canto superior os mecanismos de zoom. E ele me mostra com mais detalhes aqui o meu orçamento pronto para ser impresso. Com a minha logomarca e os cabeçalhos. Inclusive o rodapé. Tá certo? Basta executar o comando imprimir e ele vai imprimir nosso relatório. Vamos fechar aqui. E vamos seguir para as nossas composições de preço unitário, tá bem? É o mesmo processo, basta eu executar o comando composição, escolher aqui civil, e o modelo que a gente mais usa para as composições de preço unitário é o modelo 21. Então, vou dar um duplo clique aqui em 21. Seleciono qual subprojeto que eu desejo imprimir, seleciono qual a obra que eu desejo imprimir, e aqui também eu tenho uma série de opções de impressão. Tá bem? Então, eu vou visualizar aqui a minha impressão. Eu também posso colocar a minha composição própria. Tá certo? Então, eu vou visualizar. Ok. Utilizando aqui o mecanismo de zoom, ele vai aproximar a minha página e eu vou conseguir ver detalhadamente cada composição de preço do meu orçamento, tá certo? Só para imprimir, ok? Posso colocar também em modelo paisagem. Quando eu colocar em modelo paisagem, ele vai colocar os códigos externos das composições, tá certo? A mesma coisa funciona lá para o meu orçamentos analíticos, tá bom? Se eu colocar em modelo paisagem, ele exibe aqui os códigos das composições de preço unitário e dos suprimentos. Ok? Então, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Olha só, ele já está aqui com o código externo das composições e dos suprimentos. Tá ok? Vou fechar, vou voltar para a minha aba. E vou agora para os auxiliares. E a gente tem diversos modelos também de relatórios auxiliares. Eu vou mostrar para vocês a curva ABC de suprimentos. Também vou dar um duplo clique aqui. E vou pedir para trazer todos os suprimentos. E ele vai mostrar para mim os suprimentos que eu estou mais utilizando na minha obra. Tá certo? Olha só. O consumo de cada suprimento. Tá bom? O preço unitário, o custo total de todos os suprimentos que eu estou utilizando. Tá certo? É um excelente relatório que eu posso utilizar, inclusive, para planejamento. Tá ok? Vou voltar aqui para minha tela e vou para os resumos. E eu vou pedir aqui um resumo analítico de obras, por exemplo. Tá certo? Vou marcar qual subprojeto, a obra, o mesmo processo. Preço de venda e vou visualizar.
processo só se repete, tá bom? Só mudam as informações do relatório. Então tá aqui, olha, o quanto que eu vou gastar de material em cada item, o quanto que eu vou gastar de mão de obra em cada item, quanto eu vou gastar de equipamento e por aí vai. Tá certo? Então esse é o nosso resumo de obra, que também pode ser impresso no programa Cisplo. E a gente vai partir agora para a última etapa, que é o cronograma. Nós vamos digitar o nosso cronograma. E para eu fazer o meu cronograma, basta eu seguir exatamente os passos que estão aqui. Então, o primeiro passo é a digitação da tabela de etapas da obra. Então, eu vou dar um duplo clique e vou incluir as etapas da minha obra. E quando eu executo o comando incluir, ele pergunta se eu desejo incluir automaticamente as etapas. Eu vou dizer que sim. E ele vai colocar aqui o número de etapas que eu coloquei lá nos dados de capa do meu projeto, tá certo? Então, nessa tela, é só para eu criar minhas etapas, tá bem? Clico em cronograma mais uma vez e vou para a digitação do cronograma. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o canteiro central e ele vai ser executado no primeiro mês. Administração local e o canteiro. Eu vou colocar que ele vai ser executado 100% no primeiro mês. Os serviços preliminares também serão executados 100% no primeiro mês. E assim, eu vou preenchendo a minha obra, tá certo? Vou colocar aqui que eles vão ser 50% no primeiro. Vou colocar aqui 80% no primeiro mês, 20% no segundo mês. Eu não sei, você vai digitando aí o seu orçamento de maneira coerente, tá bem? Vou colocar aqui já 100% no segundo mês. E a gente vai preenchendo, tá certo? Todos os itens da minha planilha. E por último aqui, assim que você terminar de preencher, você só precisa imprimir. E aí nós temos o modelo 80, 81 e 82 para imprimir. O que a gente mais usa é o modelo 81, que é o cronograma físico-financeiro. Então eu vou dar um duplo clique aqui, ó. E vou marcar qual é o subprojeto que eu desejo imprimir e qual é a obra. E vou pedir para visualizar. Então, ele vai trazer aqui o meu relatório. Ele vai me mostrar aqui que a administração local e o canteiro vai ser executado 100% no primeiro mês. Isso corresponde a 8,66% da obra e vai me custar 156 mil. Tá certo? Então, essas são as informações do cronograma físico-financeiro. Tá certo? Eu espero que essa nossa aula tenha sido proveitosa, que você tenha aprendido e a gente se vê nas próximas videoaulas. Muito obrigada!